área do retângulo, né? Um retângulo é um quadrilátero, né? Uma figura que tem 4 lados, né? E 4 ângulos, né? Veja que num retângulo os ângulos internos são todos iguais a 90 graus, né? E os lados opostos são paralelos e com a mesma medida. Então, AD é paralelo a BC e tem a mesma medida. Então, aqui, se aqui é Bzinho, né? BC mede Bzinho, AD também é Bzinho. Tá? AB, ó, é oposto a DC, então eles são paralelos e têm a mesma medida. Então, se aqui é H, aqui também vai ser o que? H. Tá? E aí, o que você tem que saber em relação ao retângulo? Como calcular a área, né? A área vai ser o que? A base, eu vou tomar como base BC, tá vendo? Vai ser a base vezes a altura, né? H. Ó. Então, a área do retângulo é base vezes o que? Altura. Pronto. Deu a base, deu a altura, multiplica e aí acha a área, tá? Mas ele pode falar também em perímetro. Questão lá, ó, falar em perímetro. Tá? Ó, o perímetro a gente vai representar, ó, com 2P. Tá? E o perímetro, ó, não precisa memorizar a fórmula. Ó, é a soma dos lados. Então, conhecendo os lados, você soma e dá a resposta, que é o nosso perímetro. Tá? Então, perímetro, tá? É a soma dos lados. Ele também pode falar em diagonal, né? Diagonal do retângulo. Diagonal, tá? Essa diagonal eu vou chamar de Dzinho, tá? Então, quem é a diagonal? Veja. A diagonal é o segmento que liga dois vértices opostos. Ó. Então, eu estou aqui com o vértice B e o oposto, ó, é D. Ó. Então, ó, aqui, ó, essa linha tracejada aqui, vou fazer novamente, ó, vai ser a nossa diagonal do retângulo, tá? A diagonal está aqui, ó, tá? Então, ó, DD. Então, para achar a diagonal, não precisa você memorizar nada, ó. Só é você aplicar o teorema de Pitágoras no triângulo. Veja que a diagonal, ó, é o lado oposto ao ângulo de 90 aqui, a C, tá vendo? Então, se você aplicar Pitágoras, né, o quadrado da hipotenusa vai ficar, ó, D ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Ó. Considerando o triângulo BCD, ó, os catetos são os lados que formam esse ângulo aqui. Ó. Então, vai ser o lado BC, cuja medida é Bzinho, e o lado DC, cuja medida é Hzinho. Então, ó, os catetos são Bzinho e Hzinho. Então, aplicando Pitágoras, hipotenusa ao quadrado é igual a cateto ao quadrado, que é Bzinho ao quadrado, mais o outro cateto, que é H ao quadrado. E aí desenvolve, né, a base e a altura, substituindo aqui, você vai encontrar a diagonal. Tá certo? Então é isso que você precisa saber em relação ao retângulo. Já em relação ao quadrado, o que é um quadrado? É um quadrilátero, uma figura que tem 4 lados. Os lados, nesse caso, têm todos a mesma medida, ó, L, L, L e L, tá bom? Ó. Os ângulos internos são todos iguais a 90, né, como no retângulo. Os lados opostos, ó, são para esse lado, ó, é oposto desse, ó, então são paralelos, né, e tem a mesma medida. Ó, esse lado é oposto desse, paralelo. Tá? Então, o que é que você precisa saber do quadrado? Como calcular a área? Vai ser, ó, base vezes altura, ó, ou L vezes L, vai dar o que aqui? Ó, L ao quadrado. Então, a área do quadrado é L ao quadrado. Tá? Se a questão falar em perímetro, né? Lembre que perímetro é 2P. O símbolo de perímetro é 2 vezes P. Tá? E aí, perímetro o quê? É a soma dos lados, né? Soma dos lados. Se você somar os lados aqui, ó, vai ficar L mais L mais L mais L, né? Ou seja, nosso perímetro vai dar o quê? Ó? 4 vezes L. Né? Mas não precisa decorar. Perímetro é a soma dos lados. Né? L mais L mais L mais L vai ficar 1L mais 1L mais 1L mais 1L. 4L. Tá? Então, perímetro
Perímetro é a soma dos lados. E se a questão pedir a diagonal, falar em diagonal, Dzinho, ó, a diagonal é o segmento que une, né, dois vértices opostos. Então, se eu pegar esse vértice e esse aqui, ó, então a diagonal, ó, está aqui, tá vendo? Ó? Diagonal, tá vendo aqui? Ó. Tá? A diagonal D. Então, qual é a diagonal, né? Qual o valor da diagonal de um quadrado? A diagonal de um quadrado vai ser, ó, L vezes raiz de 2. L vezes a raiz de 2. Então, a diagonal do quadrado, você vai memorizar, vai ser o lado multiplicado pela raiz de 2. De onde é que vem isso, né? Bem tranquilo, demonstração. Vamos colocar aqui, ó, demonstração. Tá? Só é aplicar Pitágoras aqui nesse triângulo. Ó. Observe que eu tenho aqui um triângulo, ó, retângulo, tá vendo? Então aqui é um cateto, né? Catetos são os lados que formam o ângulo de 90, então aqui é um cateto que é L, outro cateto aqui que é L. E esse lado aqui, que é exatamente a diagonal, é o lado oposto ao ângulo de 90, a hipotenusa. Então se você aplicar Pitágoras, né? Ó, hipotenusa ao quadrado é o cateto 1 ao quadrado mais o cateto 2 ao quadrado. Então a hipotenusa é Dzinho, né? Então vai ficar, ó, Dzinho ao quadrado, que é igual. Um cateto é L, então vai ficar L ao quadrado. O outro cateto também é L, ó, L ao quadrado. Então a gente vai ficar com o seguinte, ó, Dzinho ao quadrado é igual. L ao quadrado mais L ao quadrado, aqui é 1L ao quadrado mais 1L ao quadrado. Vai dar o que? 2 vezes L ao quadrado. Então, quem é D? Ó? D é igual a... Esse 2, que é o expoente, desaparece. Do lado de lá vai aparecer raiz quadrada de 2 vezes L ao quadrado. E aí, ó, separando aqui, ó, como aqui é a multiplicação, eu vou separar. Vai ficar, ó, raiz de 2 vezes a raiz quadrada de L ao quadrado. E isso é igual a, né? Vamos colocar aqui embaixo, ó, Dzinho é igual. Raiz de 2 permanece, né, porque não é exata. E a raiz quadrada de L ao quadrado, ó, como aqui é raiz quadrada, vamos colocar aqui, ó, raiz quadrada de L ao quadrado, ó, você vai cortar o 2 com a raiz, ó, vai sobrar L. Ou ainda, você pode pensar assim, ó, você está com a raiz quadrada de L ao quadrado. Raiz quadrada aqui é 2, né? O índice é 2, por isso que é raiz quadrada. E ó, toda raiz eu posso transformar em uma potência, né? Com expoente fracionário. Você vai repetir aqui o L, ó, e olha a fração, vai ficar 2 sobre 2. Ó. Né, ó, esse expoente dividido pelo índice. Ó, e isso vai ser, ó, L, 2 por 2 dá 1. E L elevado a 1 é o que? L. Tá? Essa propriedade aqui é essa, ó, raiz enésima de A elevado a M de potência. Então, ó, você repete a base e vai aparecer aqui um expoente, uma fração, ó, M sobre N. Ó. Tá? É o que eu fiz aqui, ó, 2 sobre 2. Tá? Então, raiz quadrada de L ao quadrado é L. Ó. Então, quem é a diagonal? L vezes a raiz de 2. Diagonal do quadrado, L raiz de 2. Tá? Espero que você tenha entendido aí.